Olha, após o trágico acidente de 24 de novembro, que deixou 20 mortos, o prefeito de União dos Palmares assinou um decreto proibindo o tráfego de ônibus na estrada de acesso à Serra da Barriga. Vamos ao vivo com essa notícia importante agora, conversar com o repórter Alan Garcia, que traz todas as informações desse decreto. Alan. Oi, Beatriz. O decreto já está valendo. Em um vídeo, o prefeito, junto com o superintendente da SMTT lá de União, ele divulgou detalhes, de todas as regras que começam a valer a partir de hoje. O decreto já está valendo. Dentre essas regras, vamos falar assim para todo mundo entender o que é que está acontecendo agora, dentre essas regras está a proibição do tráfego de veículos do ônibus, ou seja, um ônibus semelhante a esse que se envolveu no acidente. Então, o ônibus não sobe mais a Serra da Barriga a partir de hoje, seja ele por qual for, seja turismo, seja escolar, para qualquer atividade. Ônibus não pode mais. Entre outra regra que foi colocada nesse decreto é que somente veículos de passeio, no máximo van, aqueles micro-ônibus, podem trafegar naquela estrada da Serra da Barriga. O prefeito gravou um vídeo divulgando essas mudanças. Ele está ao lado do superintendente da SMTT lá da cidade e a gente assiste agora em detalhes esse vídeo para entendermos melhor o que vai acontecer daqui para frente. Vamos assistir. Resumindo, esse decreto vai proibir com que o ônibus suba as ladeiras que dão acesso ao platô, lá em cima, na Serra da Barriga. Logicamente, em decorrência do desastre que aconteceu na última semana. Com isso aqui, a gente não vai evitar o turismo da nossa cidade, nem vai proibir com que os turistas subam a serra para conhecer o nosso maior patrimônio. Mas vai fazer com que quem chegue na cidade de ônibus entre em contato com a Secretaria de Turismo, ou entre em contato com a associação, com a cooperativa dos transportes, ou contrate alguém de forma pessoal para que suba apenas de carros menores, no máximo de vans, ou de micro-ônibus. Por isso, a gente está assinando esse decreto aqui. Eu estou com o Jandilson, que é o superintendente da SMTT, que já na próxima semana vai colocar toda a sinalização, né, Jandilson? E vai fazer essa fiscalização. Isso. É uma medida de segurança, né, prefeito? Para evitar que ocorra uma outra tragédia, que é o que ninguém quer que ocorra novamente. E essas placas são de suma importância para sinalizar o local e algum desavisado, embora a gente vai divulgar em todos os meios de comunicação, algum desavisado que chegue com o ônibus lá e se atrapalhe. Mas o importante é que está sendo dado todas as condições para o turismo continuar pujante no município, dando essas possibilidades, que o mais importante é que os turistas cheguem com segurança, né, prefeito, lá em cima. Nas entrelinhas desse decreto, Beatriz, tem algumas regras do tipo, os veículos têm que estar com a documentação em dia. É o tipo, eles parecem que vão fazer, é interessante depois a gente ir lá ver como é que vai funcionar essa fiscalização, parece que vai ter uma blitz, pelo que eu entendi, nas entrelinhas aí desse decreto. Porque eles vão fiscalizar cada veículo que chegar ali na estrada. Para quem nunca foi, no meio do caminho e bem pertinho de onde esse ônibus, onde 20 pessoas morreram, despencou, um pouquinho antes de onde aconteceu o acidente, existe uma cancela de ferro, onde tem uma guarita, que o pessoal ali fica trabalhando. Interessante a gente saber como vai funcionar, mas a gente deu uma lida aqui, quando chegou essa informação para a gente. Vai ter uma fiscalização para poder só permitir a passada de veículos que estejam de acordo ali com o Código de Trânsito Brasileiro. Vai ter também essa fiscalização com agentes para poder aquele veículo que ultrapassar o limite, o veículo que não pode estar ali, também o motorista ser autuado. Trazendo outra notícia ainda nesse assunto sobre a tragédia em União dos Palmares, lá na Serra da Barriga, tem uma notícia excelente para dar para vocês agora. O menino Gael Alexandre, de 2 anos, que estava internado até agora no HGE, recebeu alta.
está voltando para casa junto com a família. Passou todo esse tempo internado, recebendo os cuidados lá no HGE e agora o menininho de 2 anos sai vivo dessa história. Que bom, né? Que bom, graças aos médicos, a todo o cuidado e também a proteção que ele teve divina. Seja lá o Deus que você acredita, com certeza teve a mão dele ali também. Beatriz, eu volto com você. Muito obrigada pelas atualizações tão importantes, né, das pessoas que saíram com vida desse episódio trágico que marcou o estado de Alagoas. Obrigada, Alain. E agora tem mais essa novidade, né, a proibição do transporte de ônibus, seja ele fretado ou passeio, naquela região da estrada que dá acesso à Serra da Barriga, ao platô, a região mais alta. Não pode mais ter transporte coletivo por ônibus ali naquela região. Apenas carros passeio, van e motocicleta. Isso para evitar esse tipo de acidente que a gente viu, não é? Um acidente, uma catástrofe que deixou aí 48 pessoas em risco, das quais 20 morreram, 16 na hora. Por conta do volume, tinha muita gente, o veículo de maior porte, com mais peso, subindo uma serra como esta. E aí a gente viu, infelizmente, dessa vez o resultado, que foi trágico, né? Com a queda do ônibus que cai, desce uma ribanceira. E agora, para evitar pelo menos que a gente tenha qualquer tipo de preocupação com um acidente dessa proporção e dessa natureza, o prefeito de União dos Palmares decreta a proibição do transporte com ônibus na estrada de acesso à Serra da Barriga, lá em União dos Palmares, restringindo esse veículo, fluxo ali só por carro, moto e van. Van justamente para levar grupos, né, de turismo àquela região, já que é uma região, como ele mesmo disse, é o maior patrimônio que hoje a cidade tem, né, conhecido nacional e internacionalmente. Então, está aí uma notícia importante, né, relevante, nesta terça-feira, o decreto municipal.